Este é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra que eu digo. Sem titubeio, eu afirmo que se alguém deseja dedicar-se integralmente a cuidar das pessoas, a pastorear as pessoas, a ensiná-las, excelente objetivo tem na vida. Esta é uma obra excelente de se fazer. No entanto, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para gente que tem conteúdo, que tem caráter, que tem experiência. Por exemplo, é necessário que, nesse caso, essa pessoa que se oferece para ser superintendente, um bispo, um presbítero, um pastor, um mestre, um cuidador em tempo integral, é condição sine qua non para ele que ele seja um ser humano irrepreensível no meio da sociedade, no grupo onde ele serve, e tenha testemunho de todos em volta na sociedade secular circundante. Segundo, é necessário que ele seja esposo de uma só mulher, que ele não tenha amantes, que ele não traia a sua esposa, que ele não seja um bígamo dissimulado. Ele pode ter tido até uma esposa antes, ter enviuvado, casou de novo, pode ter sido infeliz anteriormente, mas deixou aquela situação responsavelmente para trás, casou outra vez, mas ele tem que ser irrepreensível nessa relação. Portanto, ele não pode carregar duplicidades conjugais. Em terceiro lugar, ele tem que ser temperante. Uma pessoa que não perde o controle. Portanto, ele tem que ser sóbrio, equilibrado. Não pode ser um ente exagerado. Por isso, também é necessário que ele seja modesto, que ele não seja um falastrão, que fica se autoexaltando. Ao contrário, ele deve se coroar de modéstia. Ele precisa ser uma pessoa acolhedora, inclusiva, misericordiosa, hospitaleira, no sentido de fazer com que os alienados se sintam abraçados. Precisa ser apto para ensinar, ter o que dizer, conhecer o que diz, ser versado na Escritura e conhecer profundamente o espírito do ensino de Cristo, do Evangelho. Mais do que isso, na prática, ele não deve ser dado a vinho, não deve ser um indivíduo que passa o dia bebendo, que vive num estado de dormência. Por isso, ele não pode ser violento. E quem é dado a muito vinho, em geral, perde o controle e se torna violento, perde a sobriedade, perde a censura. Ao contrário, esse indivíduo que quer servir e cuidar integralmente do povo precisa ser uma pessoa cordata. Aquele indivíduo em cujo coração existe o apelo para a cordialidade e para a reconciliação. Por isso ele tem que ser inimigo de brigas, inimigo de contendas, de facções, de discussões, de razões.
Por outro lado, tem que ser uma marca dele também o fato de ele não ser avarento, apegado ao dinheiro. Não pode ser um indivíduo com vontade de ficar rico. Não dá para pastorear almas humanas ambicionando se tornar um homem rico. Não é compatível com o espírito do serviço no Evangelho. E mais ainda, se ele tem família, que ele governe bem a sua própria casa. Que a casa dele não seja um caos, não seja um desgoverno, não seja um lugar aonde o espírito da reconciliação não esteja presente. E mais, ele tem que ser daqueles que criam os filhos com todo respeito, com o melhor ensino, com educação, com disciplina. Pois é óbvio que se uma pessoa não sabe cuidar da sua própria casa, como ele poderá cuidar da igreja de Deus? Se ele não se faz respeitar em casa pela pessoa cordata, mansa, equilibrada, de autoridade vestida de amor, verdade e justiça, se ele não for assim, para que naturalmente ele seja respeitado em casa, com que autoridade ele pretenderá cuidar da igreja de Deus? Também não seja neófito, essa pessoa que se converteu outro dia, que é boa de bico, bom camelô, que se comunica bem, só por causa disso é ordenado pastor. Não seja neófito, porque inevitavelmente ele vai se ensoberbecer e vai cair na condenação do diabo e vai se tornar um Lúcifer pastoral. Pelo contrário, é necessário que essa pessoa tenha bom testemunho de toda a sociedade, de quem crê e de quem não crê, seja alguém acerca de quem as pessoas dizem: eu respeito aquele ser humano. Isto a fim de que ele não caia no opróbrio, no laço do diabo, no meio de toda a sociedade, e o Evangelho venha a ser escarnecido. Semelhantemente, quanto aos diáconos, aqueles que se dispõem a fazer o serviço de atividade social, atendendo à carência dos mais necessitados no seio da comunidade e em volta na sociedade circundante, esse é o diácono, é o garçom social da comunidade. É necessário que todos eles, os que assim desejam e querem servir deste modo, é necessário que eles sejam respeitados. Sejam pessoas de uma só palavra, sem dubiedade, sem pode ser e pode não ser. Que eles também não sejam inclinados a muito vinho, porque como alguém servirá sobriamente o seu próximo se ele vive o tempo todo entorpecido? E também não pode ser ambicioso, ganancioso, porque ou ele serve à carência humana, ou ele vai se entregar à busca sórdida, gananciosa, do autoenriquecimento. Ele acabará explorando aqueles que ele diz servir, para que gananciosamente da pobreza dos outros ele venha se enriquecer. Não, ele não pode ser assim. Ao contrário, precisa ser alguém que conserve o mistério da fé, a palavra da fé, o espírito da fé no Evangelho, sendo vivido e praticado com uma consciência limpa diante de Deus e diante do próximo. Também estes sejam primeiramente experimentados para ver se são sóbrios, equilibrados. Não ordenem pessoas para essa função e para qualquer outra que vocês não tenham experimentado muito, para que o surto delas não venha a ser uma calamidade comunitária. Ao contrário, que eles
se eles se mostrarem irrepreensíveis em tudo isso que eu estou recomendando, então que eles exerçam esse serviço de dedicação exclusiva ao próximo. Caso contrário, eles se corromperão o próximo, explorarão as pessoas. Da mesma sorte, do mesmo modo, quanto a mulheres que almejem o mesmo serviço, que queiram se dedicar ao diaconato, ao episcopado, ao serviço integral de pessoas, com relação a ela é necessário também que elas sejam respeitáveis, que elas não sejam maldizentes, murmuradoras, reclamadoras. Ao contrário, que elas sejam pessoas equilibradas, temperantes, fiéis em tudo, sensatas. O diácono seja marido também, como o presbítero, de uma só mulher. Que não haja duplicidade na vida dele em relação a isso. E que ele cuide bem dos seus próprios filhos e da sua própria casa. Porque como ele servirá ao carente se ele não cuida primeiro dos que estão na casa dele? Pois os que desempenharem bem o diaconato, sejam homens ou sejam mulheres, alcançam para si mesmos justa proeminência, justa respeitabilidade comunitária quando eles são assim, vivem assim e têm esse caráter e essa atitude, carregam esse espírito, todos os respeitam. Todos. A preeminência deles é justa. E ao mesmo tempo, quem vive assim, ganha muita intrepidez na fé, coragem na fé. A boa consciência fortalece a fé. A má consciência esboroa a fé. Timóteo, eu, Paulo, escrevo-te estas coisas, esperando, no entanto, ir ver-te em breve. Quero muito te visitar aí, em Éfeso, para que, se eu, porventura, tardar, no entanto, tu fiques ciente de como se deve proceder na congregação de Deus entre esses que se reúnem em nome do Senhor Jesus. Porque é nesse grupo da fé que se manifesta de maneira visível na história a Igreja do Deus vivo, que é a coluna e a baluarte da verdade, só o será se as pessoas forem pessoas da verdade e que carreguem o caráter que eu estou descrevendo aqui, que é condição sine qua non para quem está à frente e é também marca e caráter de todo aquele que se diz discípulo. Evidentemente, grande é o mistério do amor, da piedade e da compaixão. Mas é assim que se diz, como é assim que nós cantamos na música que diz: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, foi contemplado por anjos, foi pregado no mundo entre os gentios, foi crido por muitas pessoas na terra e, enfim, foi recebido na glória. Esta foi a leitura de mais uma porção do Novo Testamento de carreirinha, para mim e para você, meu querido irmão e irmã. Vem IVTV, o canal é você.